Então, bom dia, graça e paz a todos. Sejam bem-vindos. Que a paz e amor de Cristo esteja em cada coração. Agradecendo a Deus, por estar aqui depois de uma viagem. Estava com saudade dos irmãos. Antes de eu passar a palavra para o mensageiro, eu quero que os irmãos anotem nos seus caderninhos de oração a oração pela Assembleia da MAP, que inicia amanhã. Que o Espírito Santo possa conduzir tudo e todos, para honrar o nosso Senhor Jesus. Outra coisa importante também, que eu recebi ontem, o pedido de uma jovem que quer casar. Então, vamos orar para os jovens, que eles possam preparar. Irmã Rosa, tem uma ligado, irmã Rosa? Temos o microfone ligado. Eu estou verificando. Muito bem. Então, hoje, nós vamos estudar o capítulo 34 do livro A Cruz e Sua Sombra, e tem como tema As Cidades de Refúgio. Quando eu vi esse tema, eu lembrei logo do Guilherme, porque ele deu uma palestra sobre esse assunto. Eu digo, bom, o Guilherme vai falar sobre isso. E, graças a Deus, ele está disponível, para passar esse assunto. E hoje estamos no 23º dia da nossa jornada. Deus seja louvado. Dia 8 vai ser a nossa primeira vigília da jornada. Então, prepare os seus louvores, gratidões e testemunho. E sem mais delongas, eu passo a palavra para o pastor Guilherme Alves, que vai passar esse assunto tão maravilhoso. Você a palavra, Guilherme. Obrigado, irmã Alexandra. Novamente, um bom dia a todos. Meu desejo é que a graça de Cristo esteja sobre nós e o Espírito que está presente aqui nessa reunião venha iluminar a nossa mente, venha me instruir também. Eu peço que todos continuem em espírito de oração, para que eu venha ser apenas um instrumento e o Espírito Santo possa me usar para falar ao meu e ao seu coração. Amém? Irmãos, o título da mensagem é Jesus, o nosso refúgio, baseado no livro A Cruz e Sua Sombra, como foi falado. Eu acho um privilégio poder participar dessas reuniões, porque nós nos preparamos, nos estudamos, Estudamos mais para poder trazer esse conhecimento, e isso nos traz para mais próximo de Cristo, especialmente esse assunto. Esse assunto, ele alcança o meu coração de uma forma muito grande, pois lá em Salmos diz o seguinte, 9:9: o Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. Então, a palavra de Deus nos diz que o Senhor será um alto refúgio, será aquele que nos auxiliará em tempos de perigo. Porque, na realidade, irmãos, a palavra refúgio vem disso, Ela traz esse sentido, De um local que você vai quando você está em perigo. Refúgio traz a ideia de um asilo, de um retiro, um local de amparo, um local de proteção, onde você vai para fugir de uma situação perigosa. Então, isso é refúgio. E a Bíblia nos diz que Jesus é o nosso refúgio em tempos de angústia, em tempos de perigo. E a Bíblia e a pena inspirada, o Espírito de Profecia, fazem essa analogia do significado da cidade de refúgio. Então, o Antigo Testamento é tão maravilhoso porque Jesus não tinha vindo ainda. Naquela época, havia apenas os símbolos, havia apenas as sombras, e as leis cerimoniais, os rituais que eles realizavam, todos tinham um sentido pedagógico, sobre o plano da redenção, sobre Jesus, sobre a sua salvação. Isso é maravilhoso, porque quando a gente tem agora a revelação de Jesus no Novo Testamento, e estudamos como Jesus se revelava no Antigo Testamento, nós conseguimos entender os símbolos, e a cidade de refúgio é um símbolo maravilhoso sobre Jesus. O texto de Patriarcas e Profetas, que está projetado para os irmãos acompanharem, diz assim, as cidades de refúgio destinadas ao antigo povo de Deus
era um símbolo do refúgio providenciado em Cristo. Então, assim como o salmista nos falou que o Senhor é o nosso refúgio, a pena inspirada aqui confirma que a cidade de refúgio era um símbolo do refúgio que nós temos em Cristo. Então, nós vamos entender um pouco sobre o sistema do antigo Israel. Eu trouxe aqui o texto, está em Números, capítulo 35, verso 9 e 12. Diz assim: O Senhor disse ainda a Moisés: Fala aos israelitas, quando atravessardes o Jordão para a terra de Canaã, escolhereis cidades que vos sirvam de cidade de refúgio, para que ali se refugie o homicida que houver matado alguém involuntariamente. E essas cidades serão vosso refúgio contra o vingador, para que o homicida não morra antes de ser apresentado diante da comunidade para ser julgado. Então, aqui foi escrito por Moisés, né, em Números 35, que Deus ordenou a Moisés que as cidades de refúgio deveriam ser construídas para especialmente refugiar o homicida que matava de uma forma involuntária. E ali ele estaria refugiado contra o vingador de sangue. Então, o que acontecia? Assim como hoje, né, nós temos, às vezes nós temos, existe no tribunal, né, quando nós respondemos um crime doloso ou crime culposo. O que é isso? É o crime quando você não tem a intenção de matar, quando foi um acidente. Por exemplo, hoje pela manhã eu precisei fazer um translado até aqui a associação, e eu estava vindo de carro e passou um senhor assim perto do meu carro. Aí eu tive que ir bem devagar, porque acho que ele estava um pouco bêbado, né? Senão poderia acontecer um acidente. Isso seria um crime culposo, né? Teria sido um acidente, se Deus o livre eu tivesse o atropelado. Agora, um crime doloso. Um crime doloso é um crime premeditado, é um crime planejado. Você se organiza, planeja, vai lá e faz porque você quer. Então, no tribunal brasileiro, de acordo com o tipo de crime que você se enquadra, a pena é diferente, você é julgado de uma forma diferente. E isso afeta no julgamento. Então, assim como hoje nós temos essas circunstâncias, antigamente também tinha. E eu fico tentando, irmãos, usar a criatividade, né? Como que alguém morria de uma forma involuntária, como alguém era assassinado sem querer? Porque hoje nós temos acidentes de trânsito, né? Hoje nós temos várias formas de que a pessoa pode, talvez, tirar a vida de alguma outra pessoa sem querer. A gente usa sempre o trânsito como referência, né? Mas existem outras formas. Não sei, talvez eles estavam trabalhando na plantação com material afiado, né? Com machados, com facões, e aí um corte errado poderia sim tirar a vida de alguma pessoa. E agora, naquela época havia um código que regia eles, naquela região, não o povo de Deus, mas regia o povo, era o código Hammurabi. Foi o primeiro código de leis da história que vigorou ali na região da Mesopotâmia. Hammurabi foi um governador, né? O primeiro do Império Babilônico, lá quase 2000 a.C. E esse código se baseava na lei do talião, que punia um criminoso da forma semelhante ao crime cometido. Ou seja, o criminoso machucou alguém, ele tem que ser machucado. O criminoso cortou o dedo de uma criança, ele vai ter os 2 dedos cortados, ou a mão cortada, algo assim, entendeu? Então, já que naquela região da Mesopotâmia havia esse código de Hammurabi que servia para punir as pessoas, e era comum naquela região, criou-se o que está escrito em Êxodo 21, 23 e 24. A Bíblia nos diz que a lei daquela época era qual?
olho por olho e dente por dente. Então, baseado naquela lei daquelas regiões. Então, o que acontecia? Quando alguém se tornava assassino involuntário, a lei, ela dizia que essa pessoa poderia sofrer uma punição da mesma forma com que ela causou. Então, se ela matou alguém, ela deveria ser morta, ela poderia ser morta. E quem é que mataria essa pessoa? Quem mataria essa pessoa, irmão, seria o parente mais próximo. Nós já vamos ver os textos aqui à frente, né? O parente mais próximo, ele se tornaria o vingador de sangue. Vê aqui que no texto de Números 35, bem no finalzinho, diz assim, ó: a cidade será o vosso refúgio contra o vingador. Contra o vingador, né? Então, o vingador é o parente mais próximo. Ele é quem poderia fazer a justiça com as suas próprias mãos. Porque naquela época, a justiça era feita com as suas próprias mãos. Apesar de hoje ser um pouco diferente para a gente, porque nós temos sistema policial, nós temos juízes que julgam, nós temos cadeias, né, onde as pessoas ficam presas, mas naquela época não tinha isso. As leis eram estruturadas de uma forma diferente. Então, era necessário que isso acontecesse, né, que de uma forma organizada, por isso essa lei foi criada. Então, o vingador de sangue, ele poderia fazer a justiça com as suas próprias mãos e matar o assassino. Só que o assassino poderia ter cometido o assassinato sem querer. Então, não seria justo ele morrer. Para isso foi criado a cidade refúgio. E aqui eu vou passar o próximo slide para os irmãos entenderem um pouco. Eu trouxe um mapinha aqui, gosto muito de mapa, para a gente poder visualizar melhor como funcionava. Então, os mapas, esse mapa aqui, ele traz as 6 cidades de refúgio, ó. Uma em Hebron, uma perto de Bezer, uma perto de Siquém, uma em Ramote, e 2 lá em cima, ó, em Guedes e Gotá. Haviam essas 6 cidades de refúgio, 3 do lado direito, 3 do lado esquerdo do Rio Jordão. Ou seja, irmãos, elas ficaram estrategicamente bem distribuídas para que qualquer pessoa que estivesse passando por essa grande angústia tivesse uma cidade perto, né? Tivesse uma cidade perto. O próximo texto nos diz o seguinte, Josué 24:6. Quando o fugitivo for para uma dessas cidades, se apresentará à porta dela e exporá a sua causa aos anciãos da cidade. Então eles o acolherão e ali lhe darão lugar para viver entre eles. Se o vingador do sangue o perseguir, eles não entregarão. Olha que coisa interessante, irmãos. Então, quando a pessoa cometia o assassinato involuntário, ela deveria correr o mais rápido possível para a cidade mais próxima, certo? Porque o vingador de sangue poderia alcançá-lo. Mas dentro da cidade ele teria proteção. Mas não entrava lá qualquer pessoa. A pessoa chegava na porta da cidade, a história dela era avaliada pelos anciãos e se essa avaliação passasse no crivo dos anciãos, se eles considerarem que era verídico, eles entravam, eles permitiam que esse assassino entrasse, e era feita uma averiguação mais minuciosa do seu caso, né? Eram chamadas testemunhas. Isso acontece hoje nos nossos tribunais, né? Quando alguém é acusado, o juiz dá o direito normalmente dele chamar testemunhas, 2 ou 3 testemunhas. E o que acontece? Quando o caso é muito difícil para os nossos juízes, eles interrogam, normalmente eles interrogam a testemunha separadamente, né? Para quê? Para ver se as histórias vão bater. Então, os nossos juízes, os nossos anciãos antigos, né, do antigo Israel, eles também eram homens muito sábios. A gente tem a história do sábio Salomão, né, que julgava com tanta sabedoria e aquilo trazia a atenção daquela sabedoria para as pessoas. Então,
os nossos antigos, nessa época aqui também das cidades de refúgio, nós tínhamos pessoas que tinham muita sabedoria para julgar. Agora, olha só que interessante. Essas cidades, elas ficavam distribuídas de uma forma tão estratégica que o assassino chegava em, no máximo, meio-dia de viagem, a qualquer ponto do território. Então, qualquer lugar que ele estivesse espalhado ali no Israel, em qualquer tribo, em qualquer local que ele estivesse, se ele fosse rápido ou não, o máximo que ele gastaria era meio-dia de viagem. E o que tinha que ter ali, irmãos? Eu não trouxe aqui os textos porque são muitos, né? Mas eu sugiro, irmãos, lerem a parte do livro Cidade e Refúgio do Patriarcas e Profetas e também o capítulo da cruz e a sua sombra, que eles se complementam. Foi utilizado os dois para essa mensagem. Lá diz que deveriam haver várias placas apontando para a cidade, e essas placas deveriam ser nítidas. Imagina se tivesse uma placa dizendo que a cidade de refúgio era para a esquerda e ela fosse para a direita. Então as placas deveriam ser bem claras, porque a pessoa que está sendo perseguida, irmãos, ela estava correndo um risco de vida. Eu não sei se alguém de vocês aqui já foi perseguido por cachorro, por Rottweiler, por Pitbull. Eu já fui perseguido por cachorro, não era Pitbull não, mas era um cachorro muito bravo. Irmãos, eu acho que eu nunca corri tanto na minha vida. A gente fica assustado, né? Eu fiquei assustado esse dia e eu corri, parecia que eu estava flutuando. Acho que eu nunca corri tão rápido, porque eu fiquei com muito medo daquele cachorro me alcançar e me morder, arrancar um braço, me arrancar uma perna. Então, quando a gente está em situação de perigo, irmãos, a adrenalina é injetada no nosso sangue, por mais que você seja lento, você ganha uma velocidade, você corre como se não houvesse amanhã. Então, assim era o fugitivo, o assassino, né? O assassino involuntário, ele tinha que correr como se não houvesse amanhã, porque se ele olhasse para trás e o assassino dele estivesse alcançando ele precisava de uma forma rápida encontrar a direção da cidade através das placas e ir para o lugar certo. Ele não podia perder tempo, irmãos. Ele não poderia perder tempo. E aqui está a parte do testemunho. O testemunho de um homem não podia absolver ou condenar. A opinião de um homem não deve ser soberana sobre qualquer assunto. A consideração e respeito mútuos atribuem dignidade adequada ao ministério também. E aqui eu quero abrir um parêntese e falar sobre isso. Irmãos, às vezes a gente escuta uma história de uma pessoa e acredita. Mas diz, né, o ditado, a história sempre tem dois lados, né? Então, alguém que fala algo para você não deve ser algo soberano, né? Você não deve se pontuar se decidir apenas sobre o testemunho de uma pessoa só. Você deve tirar as suas próprias conclusões. Então, o que acontecia quando a pessoa entrava na cidade de refúgio? Números 35, 25. Ele ficará morando ali até a morte do sumo sacerdote. Se o homicida sair dos limites da cidade de refúgio onde se refugiou, e o vingador do sangue o achar fora dos limites da cidade de refúgio e o matar, não será culpado de sangue. Então, olha que coisa importante, irmãos, para a nossa reflexão. A cidade de refúgio era um lugar onde o assassino involuntário deveria ficar até a morte do sumo sacerdote. Se ele saísse para fora, o vingador de sangue, o parente mais próximo daquela pessoa que foi assassinada, mesmo de forma involuntária, poderia tirar a vida dele. E é estranho isso, né? Porque vamos usar a nossa imaginação aqui. A pessoa foi julgada. Ela foi considerada inocente. Aos nossos olhos, ela deveria ser livre, né? Mas, de acordo com a lei do vingador de sangue, que era muito forte para os nossos irmãos israelitas, ele não poderia sair daquela cidade, porque ele estaria correndo risco de vida. Então, digamos que ele ficava em reclusão, né? Agora, por que o sumo sacerdote morria, ele poderia sair? É porque iniciava um novo regime teocrático, né? Um novo ciclo se iniciava, né, com essa mudança, ele estava liberto, né? Bom, Jesus é nosso sumo sacerdote, né?
E Jesus morreu e nós estamos livres para a nova vida com Ele, amém? Então, quando nós aceitamos a morte de Cristo em nossas vidas, nós também temos o quê? Liberdade. Olha que coisa maravilhosa. Então, nós precisamos aceitar Cristo, o seu sacrifício todos os dias em nossas vidas, irmãos, para sermos livres do pecado, para sermos livres do que nos prende a este mundo. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E nós precisamos estar em Cristo Jesus todos os dias das nossas vidas, irmãos. Se algum dia nós estivermos fora, nós estamos correndo um grande perigo. E a Bíblia nos diz que ao nosso derredor existe um leão que está bramando para tragar a minha e a sua vida. Assim como muitas vezes naquela cidade de refúgio, irmãos, os vingadores de sangue ficavam ali ao redor para ver se eles encontrariam o assassino do seu parente, o assassino do seu pai, da sua mãe, do seu filho. Eles queriam fazer a justiça com as suas próprias mãos. Assim também, irmãos, não pensem que se vocês, se cada um de nós quisermos ter uma experiência fora da cidade de refúgio, fora de Jesus, não pense que você estará seguro. Muitas vezes nós queremos ter uma experiência, né? Talvez nós conhecemos pessoas que querem ter uma experiência no mundo, cansaram. Eu já ouvi isso, irmão Guilherme, eu cansei, eu quero fazer a minha experiência. E aí, quando alguém me diz isso, irmãos, meu coração fica tão apertado, porque eu sou uma pessoa que eu já fiz essa experiência no mundo. Na minha adolescência, eu cirandei aí ao mundo e eu conto essa história para as pessoas que me dizem isso. Eu falo, olha, não vale a pena, é tudo ilusão, a felicidade é apenas momentânea, não é a felicidade verdadeira. Mas, infelizmente, muitas pessoas dizem, eu quero fazer a minha experiência. E essa experiência é tão perigosa, irmãos, porque o leão está aí fora bramando. E um leão com fome, ninguém o segura. É por isso que nós precisamos estar dentro da cidade de refúgio. E aqui cumpre-se o texto de Salmos 9:9, né? O Senhor é também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempo de angústia. Então, a cidade de refúgio, irmãos, é um símbolo de Jesus. Assim como Jesus é o nosso refúgio, as cidades de refúgio serviam para abrigar as pessoas que estavam sendo perseguidas. Eu quero dizer para vocês que ninguém é mais perseguido do que nós, irmãos. Satanás nos persegue dia e noite. Satanás deseja retirar a nossa vida porque nós somos aqueles que levamos a mensagem. Eu achei aqui interessante que a irmã Alexandra falou, né? Se por alguma infelicidade ela vier a não estar mais aqui entre nós, a perder a sua vida, isso aqui não pode parar. Mas Deus com certeza a protegerá. Temos fé que Deus tem um grande propósito na vida dela, né? Assim como nas nossas. Quero compartilhar com os irmãos aqui os símbolos que a cidade de refúgio apontavam. A cidade deveria ser um abrigo, né? Assim como Cristo é o nosso abrigo. As estradas deveriam estar livres, em boas condições, para que ninguém fosse impedido de chegar à cidade. E aqui diz que é desígnio de que o povo de Deus seja um exemplo para o mundo copiar. Irmãos, o mundo está de olho em nós. Muitas vezes nós somos o caminho para as pessoas. Então, se a nossa vida estiver manchada com pecado, estiver cheia de defeitos, se o nosso testemunho, né, o nosso vestuário, tudo, não tiver bem claro, as pessoas vão ter uma imagem falha do caminho, né? Jesus é o caminho e nós apontamos para Jesus como seus mensageiros. Aquele que fugia para o refúgio confessava o seu pecado na porta da cidade. Se não tivesse premeditado o assassinato, ele era recebido.
A Bíblia diz que nós temos que confessar os nossos pecados para chegar até Jesus, irmãos. Estar na cidade de refúgio não é estar na igreja, é estar em Jesus, é ter o seu pecado justificado. É por isso que nós precisamos fazer o culto da manhã, o culto da tarde, porque muitas vezes pecamos durante o dia, pecamos ao acordar, e nós precisamos confessar os nossos pecados sempre. Se o assassino odiasse aquele a quem tinha matado e tivesse planejado o assassinato, ele não era recebido na cidade. Então, algumas pessoas também, por medo do castigo, querem servir a Deus. Não é aceita essa adoração. Por medo, por temor, nós precisamos aceitar a Deus de uma forma sincera. Ser recebido na cidade não selava para sempre o destino do assassino. Ele devia comparecer em juízo diante da congregação. Então, irmãos, todos nós também seremos julgados. Tudo que nós fazemos em meio às pessoas e em secreto, no nosso quarto, na nossa casa, tudo está registrado pelo anjo relator. Então, nós seremos julgados por tudo que está encoberto. Dentro da cidade havia vida, fora da cidade estava a morte, né? Então, quando nós estamos em Cristo, irmãos, nós temos a certeza da salvação. Nós temos a esperança da vida eterna. Eu quero concluir com o último texto. Vos exortamos a não receber a graça de Deus em vão, porque ele diz: no tempo aceitável eu te escutei, e no dia da salvação eu te socorri. Agora é o tempo aceitável, agora é o dia da salvação. Irmãos, eu desejo encerrar com uma experiência triste, mas que traz alguma lição para a gente também. Há alguns anos atrás, o meu tio, ele dirigia um ônibus em Brasília, um ônibus escolar, e ele estava passando ali na região do Lago Norte para buscar algumas crianças no condomínio, junto com o meu primo. E eles estavam chegando perto do condomínio onde eles iriam parar, né? Só que havia uma família que estava com 2 crianças, né? Um pai com 2 crianças, na realidade. E aí essa criança, ela disse: papai, eu esqueci a minha lancheira. Na hora que antes dela terminar de falar isso, ela já saiu correndo para o outro lado da pista para poder pegar a lancheira dela na casa dela, né? Porque ela viu que o ônibus estava chegando. E aí, quando ela terminou de falar e saiu correndo, o pai gritou para que ela não fosse. Mas era tarde demais. E essa criança foi atropelada pelo meu tio e o meu primo que estavam lá. Eles pararam o ônibus, pegaram a criança, tentaram prestar socorro, mas era tarde demais, a criança havia falecido. E aí o meu tio foi julgado em tribunal. Eu acompanhei o processo. Meu tio foi julgado, meu primo foi julgado. Eles foram considerados inocentes, mas a família ficou revoltada, tentando culpar o meu tio, né? Não foi culpa do meu tio, foi um acidente. Mas o que eu quero dizer com isso? Até hoje o meu tio ele não foi o mesmo, sabe? Ficaram algumas marcas, ele fez tratamento psicológico. Mas o que eu quero dizer com isso? O pecado, ele deixa às vezes marcas em nós. E às vezes a gente peca até de uma forma involuntária, né? Mas isso também traz consequências. Mas o meu tio, ele foi restaurado porque ele buscou refúgio em Cristo Jesus. Jesus foi a cidade de refúgio para ele, que foi um assassino. Ele foi um assassino involuntário, né? Ele cometeu esse crime culposo, mas Jesus foi a salvação para ele. Hoje meu tio está bem melhor, meu primo está bem melhor, porque Jesus foi aquele que trouxe esperança de reencontrar com essa criança lá no céu. Ele era pequenininho, essa criança, irmãos. E meu tio, ele alimenta muito essa esperança, ele sempre me conta essa história. Eu quero dizer para vocês, irmãos, que Jesus, ele deve ser o nosso refúgio. Nós não temos segurança, nós estamos em perigo.
Qualquer momento nós podemos perder a nossa vida. E se nós perdemos a nossa vida em Cristo, nós estamos perdidos. O meu desejo, irmãos, é que Jesus seja hoje o nosso refúgio. Se você sofre de alguma angústia, corra para Jesus. Olhe a direção, olhe as placas. A palavra de Deus é a nossa guia e ela está nítida diante de nós. O meu desejo é que nós possamos encontrar o refúgio em nosso Salvador Jesus. Amém? Amém. Amém.